A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma programação do Instituto Barak. Essa nossa programação diária Aprendendo Juntos no Ministério Infantil. Se você tem dificuldade no Ministério Infantil e quer realmente desenvolver um ministério de sucesso dentro da tua igreja, nós estamos todos os dias com uma temática diferente, com uma videoaula para abençoar a tua vida. O propósito do Instituto Barak é trazer para você conhecimento para que possa desenvolver melhor o teu ministério. Lembrando sempre, eu sou o tio Rogério, sou pastor na primeira igreja de criança em Campinas, atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil, sou especialista em evangelização e discipulado de crianças em situação de risco. Nós somos parte do Instituto Barak, nós temos cursos online para o Ministério Infantil. Se você precisa de ajuda para o teu ministério, nós do Instituto Barak temos os melhores cursos online para te ajudar e abençoar a tua vida. Entre em contato conosco, WhatsApp 19 98 235 2607 e nós queremos conversar com você e te ajudar. O propósito dessa programação é trazer bênção para a tua vida. A temática de hoje nós vamos falar sobre acolhimento emocional de crianças. A parte emocional das crianças é muito importante. Dentro do Ministério Infantil precisa de pessoas capacitadas e treinadas para fazer o acolhimento emocional de crianças. E na aula de hoje nós vamos falar sobre ansiedade infantil. Então, como lidar com a ansiedade das crianças? Nós estamos vivendo com uma geração muito ansiosa, com problemas de saúde voltada à ansiedade infantil, e nós queremos dar para você dicas que vão te ajudar a tratar a ansiedade das suas crianças. Então, na programação de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre o que é a ansiedade, o que é uma simples preocupação. Vamos dar algumas dicas para você de o que fazer numa crise de ansiedade com as crianças e te ajudar a ter uma visão bem ampla sobre o assunto. Então, fique conosco até o final dessa aula. Se você está nos assistindo, diga aonde você está, fale para a gente o quanto essa programação está abençoando a tua vida. Convide outros para estar conosco nessa programação. Existe aqui embaixo compartilhar. Clique em compartilhar, copie o link, mande para o WhatsApp para os teus amigos e diga, olha, o Instituto Barak está com uma aula abençoada para abençoar sua vida. Lembrando também que essa videoaula é ao vivo, mas depois ela fica gravada no canal, numa playlist, e você vai ter acesso a toda a programação. Então, se você não viu as outras programações, é a primeira vez que está assistindo essa programação, nós temos uma playlist com muitas outras aulas que vão realmente abençoar a tua vida. Então, é muito bom ter você conosco, é muito bom ter a tua audiência, e que Deus te abençoe muito, muito mesmo. Te convido a orar agora, lembrando sempre papel e caneta do teu lado para que você anote aquilo que é importante. Isso vai te ajudar a entender um pouco mais sobre o assunto. Vamos orar? Pai eterno, Pai santo, muito obrigado por aqui estarmos na tua presença. Muito obrigado pelo teu amor, graça e bondade. Ajuda-nos, ó Pai, a entender mais, Senhor, e fazermos o melhor pelas crianças. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, que parou tudo, ó Pai, para aprender a Tua palavra. Espírito Santo, seja o nosso instrutor neste dia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar um pouquinho como ajudar as crianças a lidarem com a ansiedade. O objetivo dessa live é explicar para você o que é a ansiedade infantil, quais são as causas da ansiedade, como nós podemos ajudar na visão da palavra de Deus as crianças a lidarem com a ansiedade. Então, quando nós falamos de ansiedade, isso não é um problema só com as crianças, mas é um problema também que atinge os adultos, e isso pode trazer problemas de saúde grave com a criança. Então, nós precisamos estar preparados, primeiro, para identificar se a criança está num processo de crise de ansiedade, e segundo, para nós ajudarmos essas crianças a lidarem com as suas ansiedades. Então, nós precisamos de ferramentas, de estratégias adequadas para ajudar as crianças a lidar com a ansiedade. Primeiro ponto importante, pastor, o que é a ansiedade? A ansiedade, no termo geral, para você que é leigo, para você que ainda não estudou, é uma preocupação excessiva. É comum nós ficarmos ansiosos, é comum a ansiedade em nossa vida, talvez por uma viagem que vamos fazer, talvez por um momento novo que estamos enfrentando na vida. Então é comum nós ficarmos preocupados, sentirmos uma preocupação.
Mas quando essa preocupação é de forma excessiva, que começa a produzir sintomas físicos, como dor de cabeça, como dor no estômago, como desarranjo intestinal, como tremedeira, falta de ar. Então isso, essa ansiedade, essa preocupação excessiva que começa a ter sintomas físicos, começa a atrapalhar na rotina, então você não consegue fazer aquilo que precisa ser feito. Então isso é uma crise de ansiedade. Então, quando nós falamos em criança, nós vamos observar que muitas crianças estão tendo crises de ansiedade. Eu lembro quando eu fui estudar sobre aconselhamento pastoral na área infantil e que nós falamos desse assunto de ansiedade, nós lembramos de um caso que a professora contou de uma criança, que o pai era caminhoneiro e o pai viajava muito. E essa criança começou a ter crises de ansiedade por causa da viagem do pai, com medo de acontecer acidente. E isso começou a afetar na vida social da criança, ela começou a se isolar, ela começou a ter dificuldade na escola, e quando foi avaliado o caso, ela estava numa crise de ansiedade, com medo do pai sofrer um acidente, e precisou passar por um tratamento. Muitas vezes as crianças estão vivendo crises de ansiedade. Talvez elas mudaram de escola, estão numa escola nova, estão tendo dificuldade de adequação. Talvez dentro da família, dentro do lar, está tendo um desentendimento dos pais e a criança está com medo de um divórcio, de uma separação. Talvez ela já está vivendo o divórcio, a separação dos pais, ou ela está vivendo um momento de luto, perdeu alguém importante para ela e agora o medo de perder outras pessoas invadiu o seu coração. Então nós precisamos entender que a ansiedade infantil é algo muito que precisa ser observado e realmente acompanhado e acolhido. Então, pastor, o que é uma ansiedade infantil? É uma preocupação excessiva que começa a prejudicar o desempenho escolar da criança, começa a afetar a vida social da criança, o seu convívio, ela começa a ter sintomas físicos, então isso é sinal que não é apenas uma preocupação, mas uma crise de ansiedade. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Lembrando você, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o teu comentário, diga o quanto essa aula está abençoando a tua vida, o quanto está sendo importante para você. Da onde você está falando? Nós queremos saber aonde estamos chegando. Então deixa o teu nome, a tua cidade, o teu estado, para nós mandarmos um abraço para você, orarmos pela tua vida. Então não esqueça de deixar o teu comentário, de onde você está nos assistindo, e tudo isso é importante para que nós possamos te ajudar. Vamos agora para o tópico 1. Então, tópico 1. O que é a ansiedade infantil? Então, nós vamos conversar um pouquinho nesse tópico, o que é a ansiedade infantil. Primeiro, nós precisamos entender, a ansiedade não é uma simples preocupação, mas uma preocupação excessiva que começa a afetar a vida da criança. Pastor, qual é o padrão, qual é o nível de preocupação e preocupação excessiva? Então nós vamos falar um pouquinho qual é a diferença desse nível de preocupação e preocupação excessiva, uma crise de ansiedade. Primeiro tópico, a ansiedade e a preocupação normal. Primeiro, tempo de duração. Então, o tempo de duração dessa ansiedade da criança vai dizer se a criança está tendo uma preocupação normal ou uma crise de ansiedade. É normal nós nos preocuparmos. Talvez a criança ela vai fazer uma prova, talvez vocês vão fazer uma viagem e a criança fica preocupada. Então, normalmente, no tempo de duração, a preocupação ela é de curta duração, ela dura até o evento. Então, é uma preocupação com uma prova, passou a prova, a preocupação passou. A preocupação é com uma viagem, passou a viagem, essa preocupação passou. A preocupação é com uma doença, com um resfriado, com uma gripe, passou a doença, passou a preocupação. Então, primeiro ponto, uma ansiedade normal, ela é de curta duração. Uma crise de ansiedade, ela é de longa duração, então ela pode durar de semana a meses. Então a criança ela começa a ter uma preocupação excessiva que pode durar meses, pode durar uma semana. Então, primeiro ponto, é de curta duração, passou o evento, sumiu a ansiedade, legal, comum. Está passando muito tempo, ela está falando muito nesse assunto, já faz mais de semana que ela está preocupada, faz mais de meses
que ela está preocupada, então isso é um sinal de alerta. Teu filho, as crianças do Ministério Infantil podem estar numa crise de ansiedade. Então, duração, primeiro ponto que eu devo observar. Curta duração, ansiedade ou preocupação normal. Longa duração, uma crise de ansiedade que precisa ser cuidada, senão pode desenvolver outras situações. Legal? Segunda coisa que você deve observar, reação física. A ansiedade normal na criança, ela vai provocar na criança apenas um nervosismo. A criança vai ficar nervosa, mas logo vai passar. Então, a reação física, uma ansiedade normal, pode provocar um nervosismo, passou o evento, passa. A ansiedade, como crise de ansiedade, ela vai causar sintomas como dores de cabeça. Então a criança vai passar a ter dor de cabeça e não se identifica, ninguém sabe de onde veio. Dores no estômago, crises de choro, crises de dificuldade para respirar. Então você vai ver sintomas físicos mais intensos. Então você vai perceber que quando chega perto de fazer alguma coisa, a criança vai começar a reclamar de dor de cabeça. Quando ela está prestes a ser desafiada por alguma situação, vai ter dores de estômago, de repente vai dizer que o peito está doendo, está tendo dificuldade de respirar. Então, quanto à reação física, no caso de uma ansiedade normal, apenas um nervosismo. No caso de uma crise de ansiedade, aí vai ter dor de cabeça, dor de estômago, dificuldade de respirar, dor no peito. Então, nós vamos ver esses sintomas, as coisas mais intensas. E aí é o momento de acender novamente o sinal de alerta. Então, primeira coisa que eu devo observar, o tempo de duração. É curto? Legal, uma ansiedade normal. Está durando muito tempo, opa, a criança pode estar numa crise de ansiedade. Reações físicas, o nervosismo, está ali nervosa e passou o evento, passou legal. Começou agora a ter dor de cabeça, dor de estômago, falta de ar, dor no peito. Opa, os sintomas físicos estão mais intensos. Opa, ela pode estar numa crise de ansiedade. Eu preciso agora estar em observação e me preparando para fazer o acolhimento. Legal? Interessante? Está te ajudando? Está te abençoando? Outra coisa importante que devemos observar, impacto na rotina da criança. O quanto essa ansiedade está impactando na rotina da criança. Ficou nervosa, mas foi na escola, fez a prova, legal. Ficou nervoso, mas foi lá, passeou, legal. Teve medo, mas conseguiu superar esse medo tranquilo. A ansiedade normal, ela não vai interferir na rotina da criança. Uma crise de ansiedade, ela vai causar um impacto profundo na rotina da criança, como insônia. Então você vai começar a observar a criança não consegue dormir, está numa crise de insônia. Lembrando também que não só insônia, mas também pode estar dormindo demais. Você vai perceber que ela vai começar a dormir demais, usar como gatilho de fuga o sono. Então eu preciso estar alerta. Então vai impactar na rotina como insônia ou dormir demais, isolamento. De repente a criança não quer mais sair, não quer estar com os amigos, não quer ir mais nos lugares que ela ia antes. Então isso é importante nós observarmos. Então isolamento ou também dificuldade no aprendizado. Você vai começar a observar que as notas estão caindo, o professor está reclamando que está tendo dificuldade de concentração, está tendo dificuldade de prestar atenção. Sinal de alerta, pode estar numa crise de ansiedade. Tópico 1, cheque. Ansiedade é mais do que uma preocupação, é uma preocupação excessiva. Para mim saber se a criança está tendo uma crise de ansiedade ou só está preocupada, normal, eu devo observar. Primeiro ponto, duração. Rápida, passou o evento, passou, normal. Está durando mais de uma semana, mais de um mês, falando no assunto, com medo, isso já é momento de nós acendermos o sinal de alerta. Segunda coisa, sintomas físicos. Teve um leve nervosismo, ficou tremendo, mas passou tranquilo. Começou a ter dor de cabeça excessiva, dor no estômago, começou a ter falta de ar, dor no peito. Os sintomas são intensos. Opa, sinal de alerta, alguma coisa está errada. Terceira coisa, impacto na rotina. Passou, mas conseguiu ir na escola, ficou ansioso, mas conseguiu fazer aquilo que precisava ser feito, legal. Não impactou na rotina, tranquilo. Começou agora a se isolar, começou agora a dormir demais ou dormir de menos, começou agora a ter dificuldade no desempenho escolar, sinal de alerta.
Então, lembre-se de uma coisa, esse conhecimento não é apenas para você só conhecer, mas você precisa realmente aplicá-lo, você precisa também colocar em ação. Aqui na Igreja da Criança, como eu trabalho com crianças em situação de risco, muito essencial o acolhimento, é muito essencial conhecer e perceber isso. E você, meu irmão, você, minha irmã, precisa conhecer isso. Qual desses sinais você já observou nas crianças do grupo que você trabalha? Qual desse sinal você já observou no convívio com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos? Coloca aí, pastor, eu já vi isso acontecer, eu já observei esse sinal. Deixe o teu comentário. Lembrando sempre, de onde você está nos assistindo, coloque para nós, de onde você está nos assistindo. Outra coisa importante, compartilhe essa live. Vai lá em compartilhar e manda o link agora para aqueles que você conhece, que podem se interessar por esse assunto. Então isso é muito importante. Ponto 1, legal. Ponto 2, vamos conversar agora um pouquinho sobre sinais de alerta de ansiedade nas crianças. Então nós vamos falar um pouquinho sobre sinais de alerta que pode trazer crises de ansiedade nas crianças. Então você deve estar atento. Então a criança começou com crises de falta de ar, com dificuldade de respiração, de repente reclamar de dor no peito, de repente começa a reclamar de dor de cabeça, dor no estômago, coisas que ela não fazia antes. Começou a se isolar, começou a cair o rendimento na escola. São sinais de alerta. Você, meu irmão, você, minha irmã, que trabalha no Ministério Infantil, deve estar atento a esses sinais de alerta. Por quê, pastor? Quais são os benefícios de pessoas dentro do Ministério Infantil preparado para fazer o acolhimento de crianças? Primeiro, precisamos de pessoas que consigam identificar esses sinais. Então, precisamos treinar pessoas para começar a identificar esses sinais. Irritabilidade, então a criança está irritada. Medo excessivo, então a criança está tendo muito medo de algo. Dificuldade no sono, dificuldade no aprendizado. Eu preciso estar preparado para isso. Opa, alguma coisa está errada. Alguma coisa está acontecendo, eu preciso ajudar essa criança. Então, precisamos, muito importante, pessoas que estejam preparadas para fazer essa identificação. E segunda coisa importante, fazer o acolhimento. Pastor, o que é o acolhimento? Ele começa primeiro com a observação. Então, primeiro você vai observar os sinais. Segundo, ouvir. Então, chamar a criança para conversar, chamar a criança para entender o que está acontecendo é importante. Terceiro, fortalecer o vínculo. Então, começar a investir em tempo com essa criança, tempo com qualidade, realmente que ela perceba que você está atento, está querendo ajudar. Então, fortalecimento do vínculo. Quarto passo importante, identificar o que está acontecendo e buscar ajuda se necessário. Então nós vamos trabalhar com a criança, de repente é só um momento que ela está enfrentando, vou fazer o aconselhamento pastoral com essa criança, tranquilo, mas de repente eu vou precisar buscar ajuda de um profissional. Então isso é importante, você saber um momento, opa, agora eu preciso da ajuda de um profissional. Se você se interessa pela área do aconselhamento infantil no Ministério com Crianças, o Instituto Barak tem um curso de aconselhamento infantil dentro do Ministério com Crianças da Igreja. Nosso curso ele vai te ajudar a identificar os sinais de crise emocionais, problemas que podem acontecer se uma crise emocional não for tratada e como realmente fazer o aconselhamento de uma forma eficaz. Então, se você tem vontade de se tornar um conselheiro dentro do Ministério Infantil da tua igreja, essa área te chama a atenção, entre em contato conosco agora pelo WhatsApp 19-98235-2607. Nós temos um curso especial preparado para você que vai te capacitar para fazer o acolhimento emocional de crianças. Então isso é muito importante. Então, primeiro passo, precisamos dentro do Ministério Infantil pessoas preparadas para fazer a identificação de um sinal de crise emocional na criança e fazer o seu acolhimento. Pastor, por que é importante ter pessoas prontas para fazer a identificação e fazer o acolhimento? Primeiro, porque vai fortalecer o emocional da criança. Nós sabemos que nós temos muitos adultos com falta de inteligência emocional, sem saber lidar com seus sentimentos.
Então, quando eu faço esse acolhimento logo na infância, eu vou fazer o acompanhamento dessa criança, eu vou fortalecer o emocional da criança, ela vai desenvolver a inteligência emocional. E isso não quer dizer que ela não vai enfrentar problemas e dificuldades, mas ela vai conseguir lidar com isso, porque desde pequena ela foi treinada para isso. Outra coisa importante de ter pessoas dentro do Ministério Infantil para fazer o acolhimento, identificar os sinais, é o aumento do vínculo afetivo entre o educador e o educando. Nós muitas vezes achamos que o nosso trabalho é só ali na salinha por 1, 2 horas, mas para fazer acolhimento emocional você vai ter de aumentar esse vínculo afetivo. Então vai acender o sinal de alerta, para aquela criança precisa de uma atenção especial. Aquele menino, aquela menina precisa agora que eu invista no fortalecimento do meu vínculo emocional com ela, para que ele possa se abrir comigo e dizer o que está acontecendo. Então, quando eu tenho pessoas preparadas, eu vou entender isso. Eu vou aumentar o vínculo emocional com as crianças. Eu vou passar, a partir de agora, a olhar minhas crianças de uma maneira diferente. E outra coisa que é importante é a prevenção de problemas futuros. Pastor, o que a ansiedade pode provocar? Crises de depressão, automutilação, tentativa de suicídio. Tudo isso pode ser desenvolvido através de um quadro de ansiedade. Então, quando eu entendo que a criança está numa crise de ansiedade, ajudo ela a lidar com esse sentimento, eu evito problemas futuros. É mais fácil lidar com uma crise de ansiedade, com uma fobia, do que lá na frente lidar com uma depressão profunda, lidar com a automutilação e até mesmo com pensamentos suicidas. Então, isso é importante, eu trabalhar tudo isso. Ponto 2, então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre estratégias para ajudar a crianças ansiosas. Então, eu tenho um grupo de crianças e estou observando que as crianças do meu grupo elas estão desenvolvendo quadros de ansiedade. Como é que eu vou fazer, pastor, para trabalhar com isso? Lembrando sempre, você não é um profissional, então laudo ou diagnóstico quem dá é só um médico, só um profissional habilitado na área. O que eu faço? Eu vou identificar sinais, eu vou trabalhar com essa ansiedade e se houver necessidade de um laudo, dizer, olha, a criança está num quadro de crise de ansiedade profunda, eu devo buscar a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de um terapeuta, e ele vai me ajudar a identificar isso daí. Então, tranquilo? Você não vai dar laudo. Você vai trabalhar com a criança. Aqui eu faço assim, eu trabalho com a criança, observei alguma coisa, eu chamo os pais e digo, olha, eu estou observando que teu filho, a tua filha anda muito ansioso, isso pode afetar o desenvolvimento dele. Então, aconselho você a procurar um profissional na área para tratar essa ansiedade. Só isso. Não vou dizer, está com laudo de depressão, está com laudo disso ou daquilo. Nós não estamos habilitados para isso. Só um profissional na área da saúde pode dar um diagnóstico e um laudo, então lembrar disso. Primeira coisa que eu vou fazer, estou observando que a criança está num momento difícil, desenvolvendo uma crise de ansiedade. Desenvolva um ambiente seguro. O que é um ambiente seguro? Primeiro, mostrar para a criança que é naquele lugar que ela está, você está ali para protegê-la. Então é importante isso, mostrar para a criança, olha, eu estou aqui para te ouvir, para te proteger, ela vai se sentir acolhida. Olha, eu estou vendo que você está num momento difícil, vamos orar junto? Vamos orar, eu quero orar por você, eu quero te ajudar. Então, um ambiente seguro. Outra coisa de um ambiente seguro, ele deve ser privativo. Então, toda vez que você for fazer o aconselhamento com criança, busque um lugar mais reservado, que ninguém vai entrar, ninguém vai te atrapalhar, ninguém vai ouvir o que está sendo conversado. Então, um ambiente seguro, a criança vai se sentir à vontade para falar aquilo que está sentindo. Ela vai entender que aquele momento é ela com o educador, então não vai ter a interrupção. E outra coisa, um momento, um local de privacidade. Então eu devo buscar um lugar que vai ter privacidade. Aquilo que vai ser comentado não vai sair do ambiente do aconselhamento. E lembrando que muitas vezes se está colocando a criança em risco, a sua integridade física e emocional, então eu preciso às vezes compartilhar com alguém mais. Toda vez que precisar de compartilhar com alguém, diga para a criança, olha, eu vou ter de conversar com a líder, vou ter de conversar com o pastor, vou ter de buscar ajuda porque o tio está nesse momento. Então, mostrar para a criança que você está buscando o bem dela. Tranquilo? Então, um lugar de acolhimento é um ambiente seguro, onde a criança vai se sentir à vontade para conversar, não vai ter julgamento.
vai ter a privacidade, ela vai estar no momento com aconselhamento ali, só você e ela vai ter um momento lá da segurança, da privacidade. Então, ambiente seguro, ok, para que a criança seja aconselhada. Segunda coisa importante, trabalhe a área espiritual, como confiar em Deus. Então, ensine a criança a confiar em Deus. Então, use como ferramenta de aconselhamento a oração. Diga para a criança, nós vamos orar e Deus pode mudar essa situação, Deus pode guardar a tua família, Deus pode te proteger. Então, use a oração no momento do aconselhamento. E outra estratégia muito importante, memorização de versículos que trazem seguranças em Deus. Então, pegue versículo que traga segurança em Deus. Salmo 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, traga esses versículos que vão fortalecer a segurança em Deus, a confiança em Deus. E isso é muito importante no momento do aconselhamento da criança. Terceira coisa importante, traga técnicas para acalmar a criança. Então, ajude ela com técnicas que vão acalmar. Exercício de respiração. Então, ensine exercício de respiração. Quais são, pastor? Um simples. Então, fala para a criança. Inspira, conte até 3. 1, 2, 3. Respira. Inspira. 1, 2, 3. Solta o ar. Faça isso 5 vezes, 5 sessões. Para quê, pastor? Porque muitas vezes numa crise de ansiedade, a respiração ela se torna descompassada, isso falta oxigênio no corpo, no cérebro, a criança vai sentir formigamento, vai sentir tremores. Então esse exercício simples de respiração pode ajudar. Outro exercício muito legal é o exercício dos 5 sentidos. Então use o exercício dos 5 sentidos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dizer para a criança, olha, vamos numerar 5 coisas que você pode ver. Vamos numerar agora 4 coisas que você pode ouvir. Vamos numerar agora 3 coisas que você pode cheirar. Vamos numerar agora 2 coisas que você pode pegar. E vamos numerar agora 1 coisa que você pode sentir o sabor. Então, vou usar esse exercício. Então, isso é importante. Outra coisa importante, o papel dos pais e dos líderes no momento de uma crise de ansiedade com a criança. Os adultos devem dar apoio emocional para a criança. Então, os pais e os líderes, como é que nós vamos trabalhar numa crise de ansiedade? Dar apoio emocional. Lembre de uma coisa, o emocional é diferente para cada um. Aquilo que para você parece simples pode causar grande sofrimento e aflição no outro. Então, nunca minimize o sentimento, nunca desvalorize o sentimento dos outros. Então, os pais e professores, primeiro, vão dar apoio, vão validar o sentimento, vão entender o sentimento, vão ter empatia, se colocar no lugar da criança, entender o quanto aquilo está sendo causando dificuldade para ela. Então, evitar frases que invalidem o sentimento da criança. Olha, isso daí é bobeira. Isso daí eu já passei coisas piores. Então, frases que invalidam o sentimento das crianças não se usa. Diga para ela, olha, eu estou aqui, eu sei que não é fácil, mas eu quero te ouvir. Olha, nós vamos conseguir superar isso, é só um momento, nós vamos passar isso. Então, essas frases vão ajudar a criança a se sentir acolhida, a criança se sentir realmente acolhida por seu professor, pelo seu pai. Então, isso é importante. Ponto 3, importante também. Como lidar com situações de crises de ansiedade? Então, a criança entrou numa crise de ansiedade. Pastor, como é que eu vou lidar com isso? O que fazer quando a criança está numa crise de ansiedade? Primeiro, respiração guiada. Então, primeira estratégia, use a respiração guiada. A gente já falou um pouco sobre isso. Inspira, conta até 3, solta o ar. Inspira, conta até 3, solta o ar. Inspira, conta até 3, solta o ar. 5 sessões, dá um intervalo, mais 5 sessões, dá um intervalo, até que a criança consiga estar respirando normalmente. Então, respiração guiada, ok, importante. Exercício dos 5 sentidos. Então, vou usar o exercício dos 5 sentidos. Vou dizer para a criança, numere 5 coisas que você pode ver. Então, ela vai falar 5 coisas que ela pode ver. Depois, 4 coisas que você pode tocar. Então, ela vai dizer para você 4 coisas que ela pode tocar.
Depois, 3 coisas que você pode ouvir. Então, ela vai enumerar para você, tem 3 coisas que ela pode ouvir. Depois, 2 coisas que ela pode cheirar. Então, 2 coisas que ela pode cheirar. E, por fim, uma coisa que ela pode sentir o gosto ou o sabor. Pastor, por que isso? Quando você vai estudar na psicologia, muitas coisas é o pensamento que está focado naquele momento. Então, existem estratégias para tirar o pensamento daquele momento que está causando aflição. E essa estratégia vai fazer isso, tirar o foco naquilo que está causando aflição, a crise de ansiedade, e colocar em outra coisa. Então, isso é importante. Então, a criança está em crise de ansiedade, o que eu faço? Respiração guiada, exercício dos 5 sentidos. Outra coisa, o que fazer com crianças que têm medo em excessivo? Muitas crises de ansiedade é causada pelo medo. Então, a criança tem um medo excessivo de altura, a criança tem um medo excessivo de sair, de repente sofreu um acidente, está com medo excessivo de entrar no carro. Como é que eu vou fazer para lidar com isso? Primeiro, validar o medo. O que é validar o medo? Entender que aquilo lá está causando sofrimento para a criança e ajudá-la a compreender que aquilo lá de repente aconteceu um acidente, mas isso não, se isso acontecer, a gente está guardado, está protegido. Então a gente deve não ter medo de entrar no carro. De repente ela foi mordida por um cachorro, dizer para ela, olha, tem alguns cachorros que são bravos, se eu tocar eles mordem, mas isso não quer dizer que todos os cachorros vão te morder. Existem cachorros que são mansos, que você pode ter uma relação com ele, ele não vai te morder. Olha, existem algumas coisas que eu faço que pode levar o cachorro a nos morder, então devo evitar fazer essas coisas. Então, validar o medo é importante. Segunda coisa, ajudar a criança no enfrentamento gradual. Então, no exemplo do cachorro, ela foi mordida por um cachorro e agora ela não se aproxima de cachorro de forma nenhuma. De repente, mostrar para ela, olha, esse cachorro é mais mansinho, quer pôr a mão na cabeça dele? Quer se aproximar dele? Então, de repente, eu vou dizer, olha, o cachorro não vai te morder, quer se aproximar dele? Nunca forçar para que isso não cause um trauma. Olha, agora você quer pôr a mão nele? Agora você quer fazer um carinho nele? Então, vou de forma gradual ajudando a criança a lidar com esse medo. E por fim, fortalecer a confiança em Deus. Memorização de versículos que falem da palavra de Deus, histórias que mostrem para ela como personagens da Bíblia tiveram medo, mas venceram o medo confiando em Deus. Então, tudo isso vai se tornar importante para a criança. Pastor, legal, percebi que a criança está numa crise emocional, já identifiquei. Quando eu devo encaminhar a criança para um especialista? Então, quando é que eu devo buscar a ajuda de um especialista? Primeiro, quando a ansiedade está impactando na rotina da criança, afetando no convívio social, afetando dentro da escola. Então, é momento de buscar ajuda. Segundo, quando os sintomas físicos passam a ser frequentes, então está tendo dor de cabeça direto, dor no estômago direto, está tendo crise de falta de ar, opa, devo buscar um especialista. E por fim, quando as crises emocionais, quando as crises de ansiedade são intensas e frequentes, então passou a ter muita crise de ansiedade, é momento de buscar a ajuda de um psicólogo, de um psicanalista, de um psiquiatra. Então, eu devo buscar um desses profissionais da área para que a criança possa ser ajudada. Legal? Gostou? Estamos chegando no final, então nós aprendemos que existe ansiedade normal, existe crise de ansiedade. Aprendemos um pouquinho como enfrentar as crises de ansiedade e, por fim, algumas coisas, se a criança está tendo uma crise de ansiedade, se ela está tendo uma fobia, então como eu vou ajudar essa criança. Qual dessas estratégias você já usou? Então, já usou alguma dessas estratégias? Escreve aí no comentário qual você já usou. Lembrando sempre, gostou? Foi útil para você? Agora vai lá, clica em compartilhar e compartilha essa live com o máximo de pessoa possível. Manda para o departamento infantil da tua igreja, compartilha essa live com teus amigos. Foi legal? Outra coisa importante, escreva para nós aonde nós chegamos hoje, da onde você está nos assistindo. Tudo isso é muito importante. Não se esqueça, agora no final vai aparecer o logo do Instituto Barak. Clica lá no logo e você vai se inscrever no nosso canal. Ativa as notificações no sininho, deixa o teu comentário. Essa live te ajudou, te abençoou muito, então faça o teu comentário, isso é importante. Lembrando sempre, quer se aprofundar no aconselhamento de criança, o Instituto Barak tem um curso de aconselhamento de criança no Ministério Infantil.
um curso online, você vai estudar no teu conforto de casa, vai falar um pouquinho sobre aconselhamento, sobre sinais de crise emocional em criança, o que fazer no momento de uma crise emocional, quais são as técnicas que você vai usar, como é que fazer o aconselhamento de forma segura. Então, se você quer aprender sobre isso, mande agora o WhatsApp 19 98235 2607. Quero me especializar no aconselhamento de criança e nós vamos falar de um curso que vai abençoar a tua vida. Muito obrigado, muito bom ter você conosco. Vamos orar agora e agradecer a Deus por este momento. Pai, eu te agradeço por essa live, por cada irmão, cada irmã que participou. Abençoa, Senhor, a cada dia, da tua graça, eu te peço, em nome de Jesus. Lembrando sempre, o Instituto Barak tem os melhores cursos online para Ministério Infantil. Várias temáticas, não sei o que você está precisando, mas manda o WhatsApp 19 98235 2607. Pastor, eu estou precisando de um curso nessa área e nós vamos abençoar a tua vida com esses cursos. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Instituto Barak, abençoando a tua vida com conhecimento. Deus te abençoe e a paz do Senhor a todos. Amém.